Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bem, queridos, no início do capítulo 10 de Mateus, nós vemos Jesus chamando e dando autoridade aos seus 12 apóstolos. E então, antes de enviá-los à casa de Israel, o Senhor começou a dar instruções a eles. Hoje, veremos a continuação dessas instruções, pois elas ainda se aplicam em nossas vidas cristãs. Hoje veremos Jesus alertando seus discípulos que cristianismo não é um mar de rosas, que assim como as rosas têm as suas lindas pétalas perfumadas, elas também têm os seus espinhos. As flores das rosas representam a presença do Senhor em nossas vidas, os seus dons e as suas maravilhosas promessas e vitórias. Mas os espinhos representam as angústias, as tribulações e as perseguições por amor a Cristo. O tema de hoje é perseguidos por amor a Cristo. O texto é o livro de Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 25. Queridos, a vida cristã é maravilhosa. Ela se parece com as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Na primavera, os cristãos estão colhendo os frutos do seu precioso trabalho para Cristo. Na primavera, a vida é colorida como as flores do campo. A alegria predomina no lar, na vida conjugal, no relacionamento com os filhos, no trabalho. Eles recebem promoção, um salário melhor, a conta bancária está no azul. Na igreja, os irmãos estão fluindo nos dons do Espírito Santo. Enfim, a primavera é maravilhosa. Após a primavera, logo surge um lindo céu azul com um enorme sol, marcando o início de um maravilhoso verão. O verão do Brasil acontece no período do Natal e da virada do ano. Por isso é tempo de férias escolar e férias familiar. Então os cristãos aproveitam o verão para tirar umas férias com seus familiares. É um momento de comunhão familiar. O Natal chega, a casa fica cheia, trocam-se abraços e presente entre os familiares e os amigos. Enfim, o verão é alegre, é um tempo de alegria na vida cristã. Mas logo surge o outono. As folhas das árvores começam a cair, o tempo começa a mudar, surgem nuvens cinzas no céu e o dia parece ficar mais nebuloso e triste. No outono cristão começam a surgir os problemas, as tribulações e as perseguições. No lar começa a surgir intrigas, no trabalho começa a surgir perseguições, na vida financeira começa a surgir dificuldades. Enfim, o outono cristão é o início e o prelúdio de um tempo de aflições. Então, surge o inverno. Os dias ficam gelados, a temperatura cai repentinamente. Os dias ficam mais curtos, as noites ficam mais longas. Enquanto o outono cristão marca o início de um tempo de aflições, o inverno cristão intensifica os nossos dias de aflições. Os problemas e os conflitos que surgiram no lar logo se intensificam. As perseguições do trabalho resultam em demissão. Os problemas financeiros geram inadimplência e a nossa conta bancária passa do azul para o vermelho. Enfim, o inverno cristão parece um inferno, ele é terrível. Mas
Nós não devemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus de monte e Deus de vales. E Ele prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Na primavera e no verão, o Senhor nos abençoa e alegra o nosso coração. Mas durante o outono e o inverno, o Senhor nos abraça e consola os nossos corações. Vejamos qual é a orientação do Senhor para nós nesses tempos de aflições, aqui em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 25. Mateus 10, 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Primeiro, Jesus disse que estaria enviando eles como humildes ovelhas no meio de lobos famintos, ou seja, no mundo hostil, rodeado por homens depravados que tinham a intenção de destruí-los. Eles deveriam ser prudentes como a serpente, evitando ofender ou ser enganado por eles. Também deveriam ser simples como as pombas, ou seja, eles deveriam manter o caráter cristão e a sua fé, mesmo no meio das perseguições. Mateus 10, versículo 17. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Jesus pede então para eles tomarem cuidado com os homens. Eles não podiam confiar em todos eles, porque muitos iriam persegui-los, prendê-los e açoitá-los publicamente. Aqui está um alerta para nós. Nós devemos ser prudentes. Nós não podemos confiar em qualquer pessoa. Mateus 10, versículo 18. E por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus disse que por amor a Ele, eles seriam levados à presença de governadores e autoridades, mas a causa de Deus triunfaria sobre a maldade do homem, pois nessa hora de aparente derrota, eles teriam a oportunidade de testemunhar de Cristo às autoridades. Querido, Deus é maravilhoso. A sua sabedoria é tão grande que Ele usa até os planos dos maus para cumprir os seus propósitos de alcançar todos os perdidos com o Evangelho da graça. Mateus 10, 19 e 20. E quando entregar a vocês, não se preocupe quanto e como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Jesus agora aquieta o coração dos seus discípulos, dizendo que eles não precisavam de treinar o que diriam no dia de julgamento, e que eles também não precisariam naquele dia de nenhuma defesa humana como um advogado, pois o próprio advogado fiel, o maravilhoso Espírito Santo, iria encher eles de sabedoria de tal modo a glorificar o nome de Cristo e confundir e frustrar os seus acusadores. Queridos, podemos aplicar esse texto nos dias de hoje e entendermos que nós não precisamos ter medo de testemunhar o amor de Cristo às pessoas em nossa volta, seja pregando ou evangelizando, pois o próprio Espírito Santo irá nos inspirar para realizar a obra do Senhor. Mateus 10, 21. Então um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o próprio filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Jesus agora preveniu seus discípulos de que eles teriam de enfrentar deslealdade e traição até mesmo dentro de seus próprios lares, pois o irmão acusaria outro irmão. O pai trairia e entregaria o seu filho. Os filhos seriam os informantes contra os seus pais, resultando até mesmo na execução deles. Mateus 10, 22.
Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Jesus disse também que eles não seriam perseguidos apenas dentro de seus lares, mas em todos os lugares, sem exceção. Onde eles estivessem, em qualquer nação ou cultura, eles seriam odiados e perseguidos por serem cristãos. Querido, essas passagens bíblicas se aplicam a eles e também a todos os cristãos em todas as épocas, e também se aplicam nos últimos dias antes da volta de Cristo. Em Mateus 24, Jesus disse que nós seríamos perseguidos e até mesmo executados por causa do Evangelho de Cristo. Querido, aqui nesse versículo diz que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Em Mateus 24:13, Jesus diz a mesma coisa. A interpretação desses textos é que todo cristão verdadeiramente salvo pela graça, eles irão perseverar até o fim. Eles nunca desistirão de Cristo por causa de tribulações ou perseguições. Na verdade, um cristão verdadeiro está disposto até a perder a sua própria vida por amor a Cristo. Então, esta é a marca de um verdadeiro cristão, a perseverança nas horas da tribulação. Mateus 10:23 diz assim: E quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra, porque em verdade digo que não terão percorrido toda a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Agora Jesus orienta os seus seguidores o que fazer em tempo de perseguições. Jesus disse que a melhor coisa a se fazer é fugir delas. Os cristãos, queridos, não são obrigados a permanecer sob a tirania de seus inimigos. Por isso, era melhor fazer como Jesus e os apóstolos fizeram muitas vezes, fugir do inimigo. A Bíblia, querido, não nos condena quando fugimos de um perigo, mas nos condena quando fugimos de nossas responsabilidades. Jesus, então, termina o seu discurso tirando algumas dúvidas dos seus discípulos. Talvez eles estivessem pensando por que eles deveriam suportar tanta aflição e perseguição se eles estavam apenas fazendo a vontade de Deus. Por isso Jesus disse a eles em Mateus 10, versículo 24 e 25: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Querido, Jesus estava dizendo para eles que assim como ele foi perseguido, e sendo ele Senhor e Mestre, assim também os seus servos seriam perseguidos, e que basta os discípulos ser apenas como seu Mestre, e que se chamaram Jesus de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, também eles perseguiriam os cristãos que servissem a Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos por mais esse ensino no dia de hoje, meu Deus, porque hoje o Senhor nos ensinou, meu Pai, o que fazer no período de tribulação, no período de angústia e de perseguições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele diz para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e nós vencemos o mundo quando nós seguimos as pisaduras de Cristo, crendo naquilo que Ele nos diz. Pai, obrigado por essa orientação, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.